Olá pessoal, nesse vídeo 6 eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um supervisório dentro desse nosso CLP, né? Ele tem um web browser incorporado, então se você estiver numa mesma rede com o equipamento fisicamente ligado, você conseguirá, através de um web browser, visualizar essas telas. No caso nosso, como é tudo simulado, a gente vai utilizar essa tela para simular e operar o nosso sisteminha. Primeiro de tudo, eu tenho que vir aqui em Application e, com o botão da direita, adicionar o objeto de visualização. Aqui está. Posso chamar de sinótico. No caso de vocês, a primeira vez pode ser que ele peça para atualizar a biblioteca. Tem problema, você atualiza e ele vai configurar. Como vocês podem ver, como eu já selecionei aqui esse novo objeto, né, sinótico, apareceu aqui uma caixa de ferramentas diferente. Eu vou querer agora fazer aquele efeito do cilindro avançando e retornando, né, ou avançado e retornado, com aquelas figuras. Então, vou incorporar as figuras no meu projeto. Eu venho aqui Application, botão da direita, adicionar objeto, tabela de imagens. Por exemplo, vamos chamar de cilindros. Ok. Agora apareceu aqui essa tabelinha, eu venho aqui em nome de arquivo, você vai clicar aqui do lado, ó, nesses três pontinhos e buscar a imagem que eu havia previamente recortado da internet. E você vai colocar aqui, ó, incluir no projeto. Então, ok. Aqui embaixo, na outra linha, a mesma coisa com a outra imagem. Bacana. Então, já está incorporado, salvo. Posso até fechar essa tabelinha. Voltando aqui na caixa de ferramentas, eu vou pegar esse ícone de imagem, clico uma vez, ele está dentro dessa aba básico, tá? E aqui eu venho aqui em cilindros, que ele agora aparece, escolho o avançado. Embaixo, aperto Image novamente, clico aqui, pego o recuado. Só que eles estão grandes, tá vendo? Eu havia feito um teste e encontrado um tamanho melhor aqui para a gente colocar os três aqui na tela, né? Então, a largura dele era 482 e a altura era 133. Beleza. E esse aqui segue mais ou menos a mesma proporção, mas as figuras não são idênticas, né? Então, é um pouquinho diferente aqui. E 126. Legal. Então, depois eu vou juntar as duas imagens e vai dar o efeito de avançado e retornado, tá? A figura de baixo, eu quero que ela seja mostrada quando ele não estiver acionado, né? E a de cima, eu quero que ela seja mostrada quando ele for acionado. Como a propriedade aqui, ó, é invisibilidade, então eu vou usar aqui o nosso YX, tá? Então vai ficar assim. Quando o YX for acionado, ela vai se tornar invisível. E o de cima, quando ele não... se eu não quiser a invisibilidade, eu tenho que acioná-la. Então é o contrário. Em cima, eu vou colocar aqui o o YX também. Eu vou colocar um NOT na frente. Não invisível, isto é, visível, tá? Então, aqui tá as duas figuras. E agora eu posso alinhá-las. Como? Marco uma, marco a outra, clico ali, alinhar horizontalmente, e está aqui a nossa figura. Eu posso salvar. Eu vou também colocar aqui agora duas lâmpadas piloto para indicar que o cilindro aqui está recuado, tá? E um outro, Ctrl C,
clica fora, Ctrl V, você mais ou menos alinha aqui, ó. Para alinhar horizontalmente, marca as duas e ok. Vamos escolher aqui, por exemplo, o vermelho. Eu venho aqui no Image, vermelho. E esse aqui também, vermelho. Aqui agora, para dar a impressão que a lâmpada está apagando, eu vou colocar uma outra cor, tá? Eu vou colocar uma outra cor aqui, vamos pegar, por exemplo, o Gray. Tá? Não, vamos deixar essa aqui no Red, depois eu vou por outra. Antes vamos configurar. Então, essa daqui eu quero que ela seja visível quando eu estiver com X0 acionado. Só que como a propriedade é invisibilidade, eu vou dar um Not X0. Então, aqui Application X0. E aqui eu quero que ela seja acionada, acesa, quando tiver com X1. Como é invisibilidade, eu vou dar um Not X1. Perfeito. Agora sim eu vou colocar uma outra lâmpada. Essa lâmpada aqui, ó. Eu vou dar agora a cor para ela de Gray. A lâmpada apagada. Legal. E a posição dela é 141,28. Então essa daqui também eu vou colocar 141,28. Opa, não é isso não. Ah, é 128. Então, 128. Legal. E essa daqui, Ctrl C, Ctrl V. Essa daqui vai ficar na posição 309, 128. Então vamos lá. 309, 128. Opa. 128. Bacana. Agora eu vou levá-las para ficar no plano de trás, senão ela vai ficar na frente e eu nunca vou ver a lâmpada vermelha. Então, ó, ordem, enviar para trás. Ordem, enviar para trás. Bacana. Salva. Aqui eu posso colocar um texto aqui também, né? Então vamos vir aqui, Visualization, Label. Posso colocar aqui embaixo, no rótulo, posso colocar assim, posicionador de peça. Posicionador da peça. Essa letra vai ficar pequenininha, então eu posso vir aqui na fonte dela e pegar essa um pouquinho maior aqui. Como ele cortou, você dá uma esticadinha aqui. Bacana. Posicionador da peça. Então aqui, pessoal, eu já tenho um circuito típico. Vamos salvar aqui um objeto, né? Um grupo de objetos. Eu tenho que compilar, tá? Eu não posso fazer o envio sem antes compilar. Então, gero o código. Não tem erros, tudo certinho. Agora vamos enviar o PLC. Login. Sim. Não. Ele entrou em stop. Vamos dar um run. Aí aparece a figura. Joia. Vamos habilitar o nosso Fluid Sim. Estabelecer o sincronismo. E vamos dar um partir.
Tá, ficou ao contrário, né? Então, aqui vamos dar uma comunicação, ele está ao contrário. Então, vamos pegar esse objeto, not x0, né? Not x0, e aqui é not x1, que é invisibilidade, né? Então, eu quero que seja visível. Então, vamos compilar novamente. E agora, login. Login com download. Vou dar um não. Entrou em stop. Pode ver que em stop ele não mostra a tela. E quando você põe para rodar, aí ele aparece. Então as duas lâmpadas estão apagadas. E agora eu vou acionar o FluidSim. Legal. Então vamos dar um sincronismo. Aí quando ele avançar, acionou. Vai contar 5 segundos. Vai desligar, vai apagar a lâmpada do avanço e vai acionar a lâmpada do recuo. Legal, agora tinha esquecido de inverter, né? Então, comunicação, logout. Bacana. Isso aqui agora é só eu fazer um Ctrl C aqui, Ctrl V, põe aqui do outro atuador, depois Ctrl V e o outro atuador, né? Esse atuador aqui, ó, ele é o... Esse atuador é a Morse, né? Então, vamos colocar... Atuador da Morse. E esse último é a prensa. Legal. Aqui agora eu vou ter que mudar todos os pontos, né? Aqui eu vou colocar Y0, Y0. Aqui eu vou colocar Y1, Y0. Y1, aqui embaixo, Z0. E aqui, Z1. Beleza. Agora, a gente tem que buscar esse cara aqui e vamos chamar de Y, Y. E esse outro aqui, Y, Y. Aqui, esse cara é YZ. E esse aqui é o YZ. Bacana. Então, todos eles estão configurados. Posso parar aqui e testar novamente, tá? Vamos dar o nome dessa tela aqui de... Eu tenho aqui no table. Vamos colocar aqui, ó. Sinótico, né? IHM. Sinótico, simplesmente sinótico. Vamos colocar aqui em propriedades uma letra maior. Ó. Vem em fonte, pega essa daqui, ó. Esticar um pouquinho. Sinótico. Tá? Legal. Agora, vamos salvar esse projeto e testar. Gerar código. Que agora nós vamos testar os 3 atuadores, né? Se eu não esqueci de nada.
comunicação login. Para rodar. Ok. Agora, vamos novamente testar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então vamos lá, estabelecer o sincronismo, passar para RAM. Tá lá. Então vamos acionar o primeiro. Tá. Poderia mudar a cor, né? Fica mais legal se eu mudar a cor dessas lâmpadas. Joia, funcionou. Então vamos desligar o FluidSim. Dar um logout. Se eu quiser mudar a cor aqui, eu posso pegar aqui red e mudar para green. Também para green, vai ficar mais bacana. E essa daqui vamos deixar em blue. Aí fica a gosto do cliente, né? Pronto. Vamos salvar. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou agora querer monitorar o tempo que ele demora para desligar, né? Aquele tempo está aqui no nosso PLC, ó. Tá vendo esse tempo aqui, ó? Quando eu fiz o nosso exemplo, eu apaguei a memória que apareceu aqui. Agora eu vou acrescentar uma memória e vou chamar aqui assim, ó, tempo decorrido, tá? Aí ele vai querer criar essa variável do tipo time, ok. Tá lá a nossa variável, tempo decorrido. Agora eu vou pegar essa variável tempo decorrido, vou salvar o projeto e vamos colocar lá no supervisório. Vem aqui. Como é que eu faço para pôr ela aqui? Eu venho aqui na caixa de ferramentas, controles, né, label mesmo. Deixa eu ver. Tinha uma outra. Vamos pegar labels mesmo. E vamos colocar aqui, ó. Escrever aqui, ó. Tempo decorrido. Vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho. E aqui eu vou, em propriedades, aumentar essa fonte aqui um pouquinho. Assim, tempo decorrido. Legal. Embaixo, eu vou fazer o seguinte. De novo, eu venho aqui em Label. Não, Test Field. Agora Test Field, tá? E vou marcar aqui, vou em propriedades. Agora em texto, eu vou colocar %S, para designar que vai aparecer aqui um texto, uma string. E aqui, Test Variables, eu venho aqui, ó, em Test Variables, eu vou pegar a nossa variável lá, time. Cadê ela? Tempo decorrido, ó, variável do tipo time. Então, ok. E vamos aumentar um pouquinho aqui, que ficou muito pequeno. Então, vem aqui em fonte. Vamos pegar esse e vamos ver se esse tamanho vai ser o suficiente. Vamos lá, compilar o projeto. Aquele tempo decorrido, ele vai mostrar em milissegundos o tempo do nosso timer on, tá? São 5 segundos, então ele vai dar um valor de 5.000 milissegundos. Então, vamos agora dar um login. Login com download.
Show. Não aqui. Só para rodar. Então aqui tá, já está marcando lá 0 milissegundos. 0 milissegundos. Então agora vamos partir o sistema. O primeiro avançou. Segundo, terceiro e quanto tempo? Chegou em 5, desliga todo mundo e vai acionar o retorno. Conferir mais uma vez, avançou o primeiro, segundo, terceiro. Conta 5. Legal. Já estou no segundo ciclo. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu quisesse saber quantos ciclos ocorreram, né? Que agora eu vi que foram 2. Eu poderia ter um contador aqui de ciclo, pessoal. Como que eu poderia fazer isso daqui? Bom, primeiro de tudo, eu venho aqui no nosso PLC, em que momento que ele vai resetar o ciclo e começar novamente? É aqui, né? Quando ele dá os 5 segundos, ele desliga essa variável YZ junto com as demais e volta para o repouso. Então, nesse instante de tempo, como ele conta o tempo e desliga a variável YZ, ela vai estar desabilitada aqui. Então, vai ser um pulso só. Então, quando ele conta o tempo, ele vai dar um pulso. Então, aqui, ó, eu venho nessa barrinha aqui, coloco uma derivação aqui, e vou fazer um bloco contador. Né? Eu posso usar uma função, por exemplo, aritmética, matemática. N igual a N mais 1. Né? Então, vem aqui na caixa de ferramentas. E aqui eu vou colocar em ladder. Ladder não. Operador matemático, add, de 2 entradas. Uma função soma. E põe aqui, ó. Uma função soma. Eu vou chamar aqui agora uma variável chamada número ciclos. Número ciclos. Tá? Ela vai me criar aqui no escopo local, número ciclos do tipo inteira. Ok. Criou. Olha lá, número ciclos inteiro. É que eu posso fazer um comentário. Contador do número de peças. Ou ciclo, né? O ciclo é mais certo. Legal. Então, aqui agora, vamos mudar então para ciclos. Contador de ciclos. Eu não tenho certeza que ele produziu uma peça, né? Contador de ciclos. Aqui eu vou colocar o número 1 aqui e vou guardar em número ciclos. Joia. Então, eu criei aqui, agora eu vou salvar. Vamos voltar para o supervisório. E agora eu vou colocar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E vamos colocar aqui, ó. Número de ciclos. E vamos pegar essa variável aqui novamente. Esse objeto, aliás. E vamos colocá-lo aqui, ó. Aqui é porcento %S. E aqui eu vou colocar, onde aparece test variables, eu vou colocar número de ciclos. Número de ciclos. Número de ciclos. Pronto. Salvar. Vamos novamente compilar o projeto, mas antes de compilar, eu já vou colocar aqui, eu vou me empolgar e já vou colocar aqui um reset do número de ciclos, tá? Então, vem aqui nessa parte de switches e vou colocar um botãozinho aqui que quando eu pressioná-lo, eu vou dar um reset, tá? Então, eu vou pegar esse botão aqui, deixá-lo aqui, e vamos escrever a palavra reset.
reset. E vamos agora lá no ladder colocar esse reset. Como é que eu faço para apagar essa memória aqui? Eu vou mover 0 para ela. Então, eu vou criar uma outra linha aqui, ó. Então, ao pressionar o botão de reset, então vamos criar aqui uma variável chamada reset. Ele vai criar pela primeira vez. E agora eu vou usar uma instrução que faz a movimentação de 0 para aquela variável. Então, eu venho aqui em caixa de ferramentas, elementos de ladder, move. Agora eu vou colocar move o quê? 0 para a memória que é número ciclos. Quando eu pressionar o botão de reset, eu tenho que dar um pulso e ele vai apagar isso daqui. Aqui eu faço o comentário. Apaga a contagem de peças. Legal. Salva. Vamos lá em sinótico. Agora aqui eu vou colocar aqui na variable. Vamos colocar aqui reset. Bacana. Então, ao pressionar aqui, ele vai executar aquela lógica de apagar a memória. Então, vamos salvar, compilar. Sempre bom você ir fazendo aos poucos, testando e, se for o caso, salvando versões diferentes. Fazer um login, mandar esse programa e testá-lo. Pronto. Vamos ver aqui agora. Vou deixar assim. Vamos dar um rank no FluidSim. Pronto. Então vamos dar um partir. Avançou o primeiro, avançou o segundo, avançou o terceiro, começa a contar o tempo. E nesse instante ele conta uma peça produzida, ou um ciclo realizado. Vai contar 5 e vai mudar para 2. Pronto, 2 ciclos. Então eu poderia agora, se eu pressionar aqui 2, ele apaga. E aí de novo. Ele vai mudar para 1. Parece que não mudou. Ah, esse botão ficou pressionado. O botão ficou pressionado. Tá? Então tem que ser um botão instantâneo, não com retentividade. Tá? Então vamos novamente. 2, 3. Aí, agora sim. Legal. Agora nós vamos fazer outra coisa. Vamos dar um stop aqui. Agora eu vou fazer o sistema partir por aqui, para eu não ter que pressionar lá no FluidSim. Então eu vou colocar um outro botão aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos pegar essa mensagem aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. E vamos colocar aqui, ó. Partir. E aqui nós vamos colocar agora lá no ladder, aqui onde tem partir supervisório, eu vou colocar uma outra chamada partir IHM. Partir IHM. Ok. Salva. Vamos voltar para o sinótico. E aqui agora eu vou dar um
Partir IHM. Partir IHM. Joia. Salva. Compilar. Login. Login com download. Não. Vamos pôr para rodar. Ah, não. Antes de pôr para rodar, pessoal, vamos mudar aquele nosso botãozinho que estava do tipo retentivo, né? Toggle. Então vamos dar um logout. Eu esqueci. Vem aqui em visualize. Não. Propriedades. Esse aqui, ó. O comportamento dele, vamos deixar com... Tá, pera. E aqui também. Tirar o toggle. Tá. Salva. Compila. Login. Manda rodar e vamos testar novamente. É sempre assim. Faz um pouquinho, testa para não se perder. Dá um play. Aí está. Agora vamos partir por aqui, ó. Não, tem que estabelecer o sincronismo antes, né? Então vamos apertar aqui para ele realizar o primeiro ciclo pelo FluidSim. Vai contar até 5. Contou 1. Agora eu vou partir por aqui, ó. Então aqui agora eu estou vendo já o circuitinho funcionando, partindo pelo simulador, tá? 2 peças. Se eu pressionar aqui agora, ele apaga e volta para a condição de NA. Vamos partir novamente. Aqui eu posso agora até aumentar aqui. Um ciclo, voltou para o repouso, posso partir novamente. Se eu colocar esse botão retentivo e deixar ele pressionado, ele vai ficar realizando os ciclos direto, em automático, né? 2 ciclos. Novamente. Pronto. 5. Esse vídeo ficou um pouco maior, pessoal. Mas é porque tinha muito mais detalhes para a gente fazer, né? Então, o nosso sisteminha agora, ele já tem a partida pelo supervisório, pelo IHM, não há nenhum intertravamento por enquanto. Contagem de peças, que a gente fez aqui, um contadorzinho de peças aqui. Olha lá, contagem de peças, tá aqui, ó. Opa. Contagem de peças, né? Na lógica 4. E aqui na lógica 5, nós fizemos um reset, que apaga, tá? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse programinha e vou reparti-lo em 2 pools. A pool principal e essa outra parte que eu extraio os bits ED0 e SD0, eu vou criar uma pool só para fazer isso, só que eu vou criar essa pool em texto estruturado, tá? E no outro vídeo, depois desse, eu vou criar esse contador
e o reset pelo supervisório também. E aí nós vamos finalizar essa sequência desse modelo OPC, tá bom? Até mais, pessoal.